Oi pessoal, meu nome é Humberto, eu estou no veganismo há mais de 6 anos e meio agora e há 1 ano e 4 meses atrás eu comecei a dieta do frugivorismo. Nesse vídeo minha ideia não é tanto estar explicando a importância do frugivorismo ou por que eu decidi pela dieta, senão dando dicas práticas, informação condensada para as pessoas que querem e já estão decididas a seguir o caminho do frugivorismo. Porque eu percebi que não tem tanta informação ensinando essas regrinhas básicas que sim são importantes e que se uma pessoa não segue, por mais que queira, podem chegar a falhar na dieta frugívora. E são simples, básicas, por isso eu quero compartilhar com vocês. Essas regras são baseadas no livro 80-10-10. Que é por onde eu decidi seguir a dieta e eu me espelhei aí nessas informações. E eu basicamente vou estar te passando o conhecimento que eu tirei de lá e outras fontes, mas maiormente de lá. Resumindo o livro para vocês. Então, alguns dos pontos que eu vou tocar nessa apresentação, em cada parte da apresentação, vai ser: primeiro, o que é 80-10-10 e qual é a diferença da 80-10-10 e o frugivorismo, né? Depois eu vou explicar um pouco qual é a quantidade que nós devemos comer quando estamos na dieta frugívora, porque acredito esse ser um dos pontos pelos quais as pessoas mais falham quando elas tentam o frugivorismo. Depois eu vou explicar também quantas vezes devemos comer, tá bom? Quantas vezes devemos comer, uma explicação simples sobre isso, e depois que tipo de alimento comer em cada refeição. Que tipo de alimento vai melhor de manhã, que tipo de alimento no almoço e depois que tipo de alimento é melhor na janta. Após isso eu vou explicar a combinação dos alimentos, ou seja, tem frutas que combinam com outras, tem outras que não combinam, então também com os vegetais eu vou estar explicando como funciona essa combinação rapidamente. Após isso eu vou explicar quais são os vegetais na dieta frugívora, porque muitas das verduras que nós conhecemos, esses são frutos vegetais. É importante a gente conhecer que são os vegetais, porque é necessário consumir uma quantidade de vegetais nessa dieta. Então vou estar explicando quais são os vegetais e que quantidade precisamos comer para alcançar nossas necessidades. Após isso, vamos falar um pouco do que causa o excesso da gordura, porque a dieta 80-10-10 é tão baixa em gordura e também o problema que causa o excesso de proteína e porque a dieta é baixa em proteína, né? Depois vamos falar só um pouquinho do que seria aí o muco na dieta 80-10-10, a diferença também como o muco é visto pelo Arnold Ehret, que é um dos primeiros que falaram aí sobre o muco, e também um pouco sobre o muco do ponto de vista de um livro super interessante que eu super recomendo, chamado 12 Passos para o Crudivorismo. Vamos também falar aí quais são os melhores alimentos na dieta frugívora, ou seja, como comer antes, durante e depois de uma atividade física, porque claro que a dieta envolve atividade física e devemos saber o que comer. Vamos falar no final de tudo uma conversa sobre o quanto importante é ser 100% na dieta frugi. Ou seja, a diferença de ser 99%, ter pequenas recaídas, e ser 100%. E aí vamos terminar nosso curso de hoje. Muito obrigado, me sigam aí nesse caminho, vai ser legal e curto. Obrigado. Oi pessoal, vamos falar agora do que é 80-10-10. Ou seja, os números 80-10-10 vêm da distribuição dos macronutrientes, que são proteína, gordura e também o carboidrato. Sendo o primeiro número, 80, a quantidade de carboidrato. O que significa 80? Um mínimo de 80% das nossas calorias diárias devem ser ingeridas de carboidratos. Depois o segundo 10 significa um máximo de 10% das nossas calorias diárias devem vir de proteína, e depois outro 10 seria o máximo de 10% de gordura, sendo que você pode ter menos de 10%
no caso da proteína e da gordura, e não menos de 80% no caso do carboidrato. Bom, a 80-10-10 usa o frugivorismo como sua base. Ou seja, o frugivorismo é alimentar-se de frutas e vegetais, algumas frutas oleaginosas e sementes, ou seja, pequenas quantidades de oleaginosas e sementes. Também essas frutas devem estar cruas, maduras, bem madurinhas, e também em seu estado inteiro, ou seja, não refinada, nada de sucos, nada de fruta desidratada. E também o autor pede frutas orgânicas, frutas e vegetais orgânicos, tudo orgânico. Isso dentro do possível. Eu mesmo não consigo conseguir tudo orgânico, isso não é a pior das hipóteses. Depois, ele também indica atividade física de forma intensa, ou seja, 40% das calorias diárias deveriam ser gastadas em atividade física. Isso é um mínimo diariamente. Depois ele também fala do sono. Ele diz para você estar fazendo a dieta 80-10-10 de forma adequada, você deve ter um sono adequado. O que é um sono adequado? Acordar quando o seu corpo quer acordar. Ou seja, sem despertadores, ir mais cedo para a cama e acordar quando você deseja acordar. Depois ele também menciona a importância do sol. O sol deve ser tomado também de forma diária em 95% das partes do corpo, mínimo 30 minutos. Ou seja, 15 minutos de cada lado do corpo por dia em um sol intenso, em um sol do meio-dia, por exemplo. Depois, para terminar, ele também menciona a importância da gente estar em um ambiente natural, um ar puro, estar com pessoas, fazer atividades físicas prazerosas e tudo isso que faz parte de uma vida saudável. Então isso é basicamente o que é 80-10-10. Bom pessoal, a gente agora já sabe o que comer, agora vamos falar um pouco da quantidade a comer. Ou seja, esse é uma das coisas onde o pessoal mais falha, porque se não comemos o suficiente, não vamos nos nutrir de forma adequada e não vamos ter a energia adequada para suceder na dieta e sentir os benefícios dela. Então, você deveria, no caso pessoal, medir quantas calorias preciso por dia. Como posso saber disso? Vou no Google, pergunto, tenho essa altura, tenho essa idade e faço essa atividade física, quantas calorias mais ou menos eu preciso. Não precisa ser uma coisa tão específica, eu nunca faço tão específico, mas eu calculo que eu preciso de 2.500 calorias e aí eu vou levar isso para frutas e vegetais e ver o que significa isso no total. Ou seja, as pessoas acostumam-se a comer 2 bananas, mas uma refeição minha, por exemplo, que já tem um tempo de experiência no frugivorismo, é de 15 bananas em um almoço, ou seja, são quantidades muito maiores. Meia melancia inteira, ou seja, o frugívoro experiente, ele já começa a comer quantidades grandes. Então, vamos enfocar na quantidade, descobrir quanto precisamos, procurar tabelas ou aplicações de celular como o Cronometer, tem outras aplicações que também o autor indica, para medir quantas calorias estamos comendo no dia. E com isso, saciar todas as necessidades e conseguir ficar na dieta frugívora. Oi pessoal, vamos agora falar de quantas vezes comer por dia. Ou seja, o autor também especifica que não podemos estar picando comida o dia inteiro ao longo do dia. Devemos dar um descanso ao nosso corpo, uma possibilidade para que ele termine uma digestão antes de começar outra. Então, para isso, ele determina refeições de 1 a 4 vezes por dia. Ou seja, sendo 1 o melhor, quando a gente já está acostumado com o tempo, e 4 o máximo. Como você vai conseguir isso? Ele indica claramente em seu livro que devemos alargar o tamanho do nosso estômago. Como estamos alimentando de forma antinatural, com alimentos condensados, ou seja, caloria condensada, nós estamos com o estômago muito pequeno. Então, se vamos comer melancia, é muito difícil você ingerir uma grande quantidade de melancia se você não estica seu estômago. Então, na primeira semana e na segunda semana, eu diria, você deveria estar aí comendo um pouco de excesso de volume, não de caloria, mas de volume, para esticar as paredes do seu estômago e voltar ao estado natural que tem a maioria dos animais, que é abrir o estômago para receber uma grande quantidade de alimento e poder assim estar uma grande quantidade de tempo sem se alimentar outra vez. Então, 1 a 4 refeições diárias.
Oi pessoal, agora vamos falar que tipo de alimentos, que tipo de frutas, nesse caso, e vegetais, seria melhor de manhã, à tarde, à noite, ou seja, o autor também faz indicações para isso. Primeiro, ele fala que de manhã todas as frutas vão, menos as ácidas. E aí é respeitar isso, né? Ou seja, temos 4 grupos de fruta, né? As frutas ácidas, as frutas semiácidas, as frutas doces e as frutas mono, que são frutas que não se misturam com nada, que não estão em nenhum grupo. Então, de manhã você poderia comer as frutas semiácidas, as frutas doces e as frutas mono, não tem problema. Só as ácidas ele não recomenda na parte da manhã, na parte de jejum, na primeira refeição. Depois, na parte do almoço, ele sim recomenda todas as frutas. Qualquer fruta pode ir na parte do almoço, qualquer categoria dessas frutas, né, que são um rango grande. Então no almoço é mais simples e fácil. Na parte da última refeição, a parte mais à noite, ele recomenda consumir vegetais à noite, ou seja, não nas 2 primeiras refeições, mas mais à noite. Então aí vai incluir os vegetais e também a gordura. A gordura vai ir mais na parte da noite, pela sua digestibilidade, e queremos ter energia durante o dia, então deixamos a gordura que nos fornece menos para a noite, e também os vegetais, que acontece a mesma coisa. E à noite também podemos comer frutas, claro, mas a única classe de frutas que ele não recomenda são as frutas doces, ou seja, a categoria doce não vai à noite. Bom pessoal, vamos falar agora de combinação das frutas. Super importante. Por que é importante? Porque se não combinamos as frutas corretamente, ou os vegetais, nós não vamos assimilar corretamente. E não assimilando corretamente, vem os incômodos que causa isso, como gases e outras coisas. E também não nos nutrimos de forma adequada, então vamos precisar comer mais e mais e mais. Bom, eu disse no vídeo anterior que temos 4 classificações para as frutas, depois temos vegetais e depois temos gordura. Agora vamos falar um pouco como essas coisas combinam. Temos frutas ácidas, semiácidas e doces. Vamos falar primeiro desses grupos. As ácidas vão combinar com as semiácidas e com certeza com as mesmas ácidas, né? Dentro do grupo de ácidas, todas combinam entre si. Depois essas frutas também combinam com qualquer fruta do grupo de semiácidas, que estão nas tabelas no link de descrição. Depois, as semiácidas vão combinar com as doces, ou seja, qualquer fruta dos grupos vão combinar entre si. O que não vai combinar entre as 3 é somente a fruta ácida com a fruta doce. Ou seja, se combinamos essa, vamos ter problemas digestivos e vai causar tudo que eu expliquei antes, que não vai ser uma digestão legal e seus devidos problemas. Depois, temos as frutas mono, que são as frutas que não se misturam com nada, que é a melancia e o melão. São 2 frutas. Memorizem aí, melancia e melão. Essas frutas não se misturam com nenhuma outra fruta e também não se misturam entre si. O melão e a melancia também não vão juntos. Depois temos os vegetais, ou os frutos vegetais, que é o tomate, que é o pepino, que é a abobrinha, né? Esses são frutos vegetais, a berinjela, temos também o pepino. Agora, entre esses frutos vegetais e vegetais, eles combinam com qualquer fruta. Ou seja, ele não diz para não combinar vegetais com frutas, eles combinam com qualquer fruta e também entre si. A gordura, que seria a parte mais importante da combinação aqui, ela não combina com frutas doces. Quando eu digo frutas doces, eu digo frutos doces, que são as ácidas doces, as semiácidas doces e as frutas doces das frutas doces, claro. O que ela vai combinar, a gordura, é somente com os vegetais ou com os frutos vegetais, com os que não são doces. Tomate, pepino, abobrinha, alface, vai entrar todas essas coisas vegetais. E os vegetais vão combinar com os frutos não doces e também com qualquer fruta. Vegetais para dieta 80-10-10 são somente o alface e o aipo, que são recomendados. O autor não recomenda muitos dos outros vegetais que também fazem parte da dieta, ele recomenda em pequenas quantidades, por exemplo, o brócolis, a couve-flor, a couve, porque todos esses são mais difíceis de digerir e contêm muita celulose, o que vai arranhar as paredes do nosso estômago, causando uma criação de mucos. Então ele diz pequenas quantidades.
Oi pessoal, agora vamos falar dos vegetais e as quantidades de vegetais que devemos comer diariamente. O autor indica claramente no seu livro que devemos consumir um mínimo de 2% das nossas calorias diárias e um máximo de 6% das nossas calorias diárias de vegetais, ou seja, o restante vai ser de frutas. E um 2% a 6% é um valor alto de vegetais, porque os vegetais não têm tanta caloria. Então, um 2% significa, no meu caso, mais de uma cabeça de alface. Que uma cabeça de alface tem ao redor de 50 calorias. Se eu divido isso pela quantidade de calorias que eu como diariamente, eu preciso de um pouco mais de uma cabeça de alface todos os dias para que eu esteja consumindo uma quantidade adequada de vegetais. Claro que você aí poderá misturar, tá? Tem o aipo, o salsão, se você está comendo couve, que seria em pequenas quantidades, como ele indica, brócolis e os demais vegetais, isso entraria entre esse rango de 2 a 6%. Vale lembrar que os vegetais não são somente esses, ele recomenda outros vegetais, como por exemplo o milho ou a ervilha, e tem uma lista de vegetais também em seu livro, que poderão ser consumidos e deverão, na melhor das hipóteses, em forma não madura, tá bom? Os vegetais quando eles ainda estão crescendo, em forma prematura, são altamente digeríveis para a gente. Mas quando eles estão maduros ou velhos, eles não são totalmente digeríveis. Então ele recomendaria uma couve novinha. Você vai comer um brócolis novinho, uma couve-flor novinha, um repolho novo, que são vegetais mais difíceis de digerir em sua forma madura. Bom pessoal, gostaria de falar da gordura agora, ou seja, a importância de manter o parâmetro que o autor diz aí de um máximo 10% de gordura. Eu queria falar um pouco sobre a diabetes, quando inclui isso, que é um dos principais motivos pelos quais devemos baixar aí nossa quantidade de gordura, já que está virando uma epidemia. Também a dieta crudívora convencional está com excesso de gordura. Ele fala em seus ensinamentos no livro frequentemente sobre esse problema do excesso de gordura na dieta crudívora, né? Diferente da frugívora. Então, ele recomenda o máximo 10% porque existe uma forma em que nosso corpo leva o açúcar para a célula. Ou seja, toda a nutrição do nosso corpo é feita desde o açúcar. Toda a comida entra no nosso corpo, já seja uma fruta, ou um cereal, ou uma legume, ou até mesmo um animal, ele vai se transformar em açúcar e esse açúcar vai ser inserido em nossas veias e das nossas veias ele vai ser distribuído em todas as células do corpo. Então, no processo de passar das veias de dentro do sangue para todas as células do nosso corpo, ele está sendo corrompido pela quantidade de gordura excessiva que estamos consumindo nessas outras dietas, que não são a dieta fisiológica do ser humano, que é a frugívora. Então, como acontece isso? Dentro do sangue, no meio do sangue, está cheio de gordura, nas paredes das veias sanguíneas está cheio de gordura, nos órgãos, nas células, e isso impede que o açúcar se mova para as células. Para o açúcar se mover para dentro das células, nós precisamos de uma chave. E essa chave se chama insulina, que vai abrir a porta da célula para que o nutriente entre dentro da célula e nutra essa célula. Então, a produção dessa célula é feita pelo pâncreas, que está trabalhando em excesso porque temos muita gordura dando volta. Se nós retiramos essa gordura, o pâncreas vai trabalhar mais tranquilo e vai ser suficiente. Então, geralmente, as pessoas estão em dietas não convencionais, o pâncreas chega um momento que ele cansa, que ele não consegue mais acompanhar o ritmo e produzir suficiente insulina para meter todo esse açúcar dentro das células. O açúcar está em excesso, as pessoas estão consumindo demais e além disso tem muita gordura impedindo ele de chegar ao seu destino final. Então, quais são os alimentos que têm menos de 10% em todos os alimentos disponíveis para o ser humano? São as frutas. Infelizmente, não existe outro alimento. Até mesmo os vegetais passam desse limite. Então, por isso que a dieta frugívora termina perfeita, porque ela se balanceia entre os vegetais e as frutas. Para que tenha um exemplo, o brócolis tem 18% de gordura. Um pedaço de carne pode chegar a ter 70% de suas calorias em gordura. Um frango, que as pessoas às vezes acham que é
pouca gordura, que é menos, ele tem 40 e pode ter mais, dependendo da parte, com certeza. Então, o arroz vai ter perto dos 20%, assim como o feijão. Tudo tem excesso de gordura, menos as frutas. As frutas vão ter ao redor de 5, 4, 8, não mais que isso. Então, vão estar variando aí, máximo 10%, em geral. Então, fica aí a importância. Previne desgastar o nosso pâncreas, previne a diabetes, previne outras doenças que eu não vou estar mencionando aqui, mas principalmente isso aí. Queria mencionar aí também, já que está envolvendo aí, já que vocês entenderam como funciona a nutrição, que o açúcar entra no sangue, daí vai para as células, a importância de não misturar, nesse caso, as frutas doces com a gordura. Se nós pegamos banana e batemos com abacate, o mesmo processo vai acontecer que vamos mandar muito açúcar. Não, vamos mandar açúcar, não muito, porque as frutas terminam tendo menos quantidade de açúcar que qualquer outro alimento, por exemplo, um arroz ou um animal. Transforma menos quantidade de açúcar no sangue, mas esse açúcar vai ter dificuldade para sair porque mandamos junto gordura com ele. Então, por favor, para que podamos aí suceder e ter bons resultados com a dieta, não vamos misturar gordura com os nossos alimentos. Oi pessoal, vamos falar agora de proteína e dos efeitos do excesso de proteína no nosso corpo. Primeiro eu queria mencionar que a proteína, já os níveis de proteína indicados já baixaram muito, ou seja, não precisamos das quantidades absurdas que indicam aí de proteína, claro, com essas dietas convencionais. E gostaria de falar também um pouco do quão ruim seria o excesso da proteína. Bom, o que acontece com o excesso de proteína no nosso corpo? Pode chegar a estar causando aí gota, artrite, todas as doenças inflamatórias no nosso corpo. E o pior de todas, o excesso de proteína pode ativar o câncer. Isso sim foi demonstrado com estudos científicos em muitos artigos que comendo mais de 10% de proteína diariamente pode ativar todo o material cancerígeno que temos em nosso corpo. Porque sim, temos hoje em dia, tem muita poluição, muitos metais pesados, tem nossa água, alimentos, que esses estão dando volta no nosso corpo e a proteína, principalmente a proteína animal, ela vai ativar esses elementos para causar o câncer no nosso corpo. Então fica aí para reflexão o excesso de proteína e mais informação vai estar disponível também em livros. Queria falar de mais um tema que é o ganho de massa muscular relacionado com a proteína. O autor em seu livro explica claramente que o ganho muscular não tem nada a ver com a dieta em si, com a quantidade de macronutrientes que se consome. Ou seja, ele diz que o ganho muscular vai ser proporcional à quantidade de peso, à quantidade de exercício físico intenso, com peso, com carga que você faz. Se você aí decide comer 80% das suas calorias de proteína ou 10%, isso não vai fazer diferença na formação de músculo, tá bom? Então fica aí esse mito que eu no passado também fui enganado comprando potes de proteína e tudo isso porque achava que isso ia construir mais músculo. Hoje eu vejo que não, estou tendo melhores resultados com uma ingestão de menos de 10% de proteína, e é o que o autor indica. Oi pessoal, gostaria de falar agora um pouco sobre o que comer antes, durante e depois atividades físicas, o que é indicado pelo autor. O autor do 80-10-10 tem outro livro também que fala sobre atletismo e nutrição, ou seja, de como suceder nos esportes usando a dieta frugívora. Já sabemos hoje em dia que tem muitos frugívoros aí que são campeões em diversas modalidades, campeões mundiais, internacionais, que o frugivorismo te dá essa capacidade para você desempenhar qualquer esporte, já seja fisiculturismo, corrida de montanha, natação, ou seja, os atletas frugívoros estão realmente brilhando em todos os âmbitos. A dieta te dá essa capacidade. Bom, ele indica em seu livro as melhores frutas para comer antes, durante e depois. A melhor fruta, na opinião dele, é a banana. A banana vai ir antes, vai ir durante e vai ir depois. Então a banana é aí a melhor fruta para um melhor desempenho de atividades físicas. Mas ele também menciona que qualquer fruta
qualquer fruta de qualquer tipo poderia ser usada aí antes, durante e depois as atividades físicas. Porque é o melhor. Quando a gente está fazendo atividade física, nosso músculo vai perder um monte de glicogênio. E esse glicogênio é basicamente açúcar do músculo. E a forma mais rápida de recuperar ele é consumindo açúcar simples. E o açúcar simples está em frutas, em todos os tipos de frutas. A banana especificamente tem uma velocidade de transmissão desse açúcar para o sangue, do sangue para as células, que é perfeita para a atividade física. Então ele diz que é muito comum e para ele super normal uma pessoa terminar uma atividade física intensa, já seja de 1 hora, um maratona de 5 horas, alguma coisa bem intensa, e imediatamente após isso, uns 15, 30 minutos, não mais disso, você ir e tomar um batido, uma vitamina de banana, de 20 bananas, por exemplo, 20 bananas grandes. Isso é super normal. E eu faço, já fiz, sempre que faço atividade física, ingiro uma grande quantidade também de banana e me sinto super bem, a digestão vai rápido e eu volto, me recupero muito mais rápido. A atividade, o mais importante de qualquer atividade física, qualquer esporte, é a recuperação muscular. Você está pronto para a próxima. E isso vai se dar com a fruta, vai se dar com o açúcar simples voltando para o músculo que você perdeu tudo aquilo. Ele diz da importância também da pessoa consumir esse batido de vitaminas, já seja de banana ou qualquer outra fruta, imediatamente depois da atividade física, 15 minutos, 30, não deixa para ficar comendo depois de 1 a 2 horas. Por quê? Porque nesse momento o corpo libera um monte de hormônios e coisas para captar mais rapidamente todo esse nutriente que ficou faltando. Então fica aí a recomendação para comer imediatamente depois. A banana é ótima, antes, durante e depois. E se for usar ela durante é porque a atividade física é muito longa, é um maratona de 4 horas. Se é 1 hora, não vai nada durante, beleza? Obrigado. Oi pessoal, gostaria de falar um pouco agora do muco, né? Porque a dieta frugívora, ela é amucosa, que significa não tem muco na dieta frugívora. O que é o muco? O muco é uma substância criada pelo nosso corpo, tem diferentes pontos de vista do que é o muco, mas basicamente ela é criada pelo nosso corpo para proteger-nos das toxinas dos alimentos antinaturais ou não próprios para o ser humano que consumimos. Por exemplo, quando uma pessoa come um alimento cozido, esse alimento cozido contém substâncias tóxicas que vão intoxicar gravemente o nosso corpo se nosso corpo não cria uma proteção dentro do intestino, estômago, para que essa toxina não entre, certo? E qual é o problema do muco então, se o corpo está criando uma proteção? O problema é que quando se cria essa proteção de muco, essa proteção na parede digestiva e todos os órgãos para se proteger, o corpo também perde aí a assimilação dos nutrientes. E quando perdemos a assimilação dos nutrientes, estamos desnutridos, precisamos comer demais, engordamos e diversos outros problemas. Sobrecarregamos nossos órgãos, trabalhando, comendo excesso de alimento. E o muco em si, rodando na nossa corrente sanguínea, ele causa efeitos horríveis, como por exemplo depressão, a pessoa se sente letárgica e diversos outros efeitos. Eu recomendo muito ler sobre o que é o muco e aprender um pouco a respeito. Mas bom, como se forma o muco no corpo? Vou explicar diferentes pontos de vista. Por exemplo, o autor sempre menciona que o muco pode ser formado por consumir alimentos que contêm fibras não digestíveis que machucam o nosso tão sensível organismo, nosso aparelho digestivo. Então vai raspando essas fibras nas paredes do intestino e vai criando-se uma parede de muco para se proteger. Por isso ele recomenda também, dentro da dieta frugívora, que é a melhor, evitar até alimentos vegetais que são um pouco muito duros por esse motivo. E certamente todo outro alimento que não esteja na dieta frugívora vai causar muco e vai aí limitar a gente na capacidade de assimilação de nutrientes. Outros pontos também de vista do muco é que o alimento em si traz contigo o muco. Então alguns alimentos vêm com muco e causa essa distribuição de muco em todos os nossos órgãos e corpo. E também o corpo usa esses alimentos para formar um muco para se proteger dele, como tinha mencionado antes. São vários pontos de vista, o muco sim existe, é uma coisa científica e é uma coisa maravilhosa estar sem muco. Uma coisa que quase nenhum ser humano hoje em dia está desfrutando.
Oi pessoal, vamos falar agora da importância de ser 100% frugívoro e não 99%. Falamos anteriormente sobre o que é o muco e seus efeitos no organismo, levemente, mas tem muitos mais efeitos. Então nós queremos tirar o muco do nosso corpo. Esse é o principal objetivo pelo qual eu estou na dieta e estou sentindo os benefícios da dieta frugívora. Estou tirando o muco do nosso corpo. E para tirar esse muco, nosso corpo precisa confiar. Nosso corpo precisa acreditar que não vamos dar mais alimentos tóxicos que vão machucar nosso corpo. Então imagine que o corpo é inteligente e está fazendo tudo da melhor forma para nos proteger. Então ele vai nos proteger criando muco. Se nós deixamos de consumir todo o alimento que machuca, todo o alimento que intoxica, o corpo devagar vai ir soltando esse muco. Por que devagar? Porque ao soltar o muco, nós não nos sentimos bem. Ao soltar o muco, ele entra na corrente sanguínea, ele sobrecarrega também o fígado. A eliminação do muco sai também pela pele. Então, a eliminação dele não é uma coisa legal. Por isso as pessoas, às vezes, ao começar a dieta frugívora, vão sim sentir sintomas. Vão sentir que estão com má digestão ao princípio, porque está liberando muco, vão se sentir um pouco mal, pode causar febre, podem sair coisas na pele. Todos esses são sintomas de desintoxicação. Mas nós queremos que isso aconteça, queremos estar limpo, não queremos viver com essa toxina e não queremos criar mais. Para isso devemos ser 100% na dieta, assim nosso corpo confia e cria. O que acontece quando somos 99%? Vamos supor, eu estou na dieta 100 dias e aí no dia 100 eu decido ir lá e comer uma coisa cozida, por exemplo, que vai machucar muito o meu corpo. Quando você faz isso, é como você pediu para o seu corpo abaixar a guarda dele, né? Você fez a dieta frugívora, seu corpo começou a baixar a guarda, jogar um muco fora, mas depois de 100 dias você foi lá e deu uma porrada nele, porque ele abaixou a guarda. É uma coisa parecida. Então não queremos não ter muco e mandar toxina no nosso corpo. Porque se fazemos isso, nosso corpo nunca vai confiar em liberar 100% de seu muco. E o que causa isso? Uma não assimilação perfeita. Eu não tenho dado científico para compartilhar com vocês sobre isso, mas sim muitos frugívoros experientes chegaram à conclusão de uma tabela em quantidade de assimilação de nutrientes. Eles diziam que uma pessoa comendo 99% dos seus alimentos crus e só 1% dos seus alimentos cozidos teria uma assimilação 100 vezes maior que uma pessoa comendo 95% dos seus alimentos cozidos e só 5% cru, que é a pior dieta que se pode ter hoje em dia. A pessoa come 95% cozido. Então são 100 vezes mais assimilação se você é 99%. E também dentro da mesma tabela eles mencionam que se a pessoa em vez de 99% é 100% frugívora, ela vai ter um índice de assimilação 10 vezes maior que essa pessoa 99%. Então vem aí a importância para que cada um reflita. E eu entrei na dieta com essa ideia que eu tirei de livros super interessantes, ser 100%, porque se eu sou 99%, eu vou estar atrasando o meu processo de desintoxicação em 10 vezes. Ou seja, o que eu possa conseguir em 2 anos, sendo 100%, eu vou precisar de 20 anos, sendo 99%. Então reflitam aí, pessoal, vamos entrar na dieta de coração, vamos dar os 100%, vamos dar essa oportunidade ao nosso corpo de experimentar o frugivorismo. O frugivorismo não se experimenta na primeira semana. Na primeira semana é desintoxicação. O frugivorismo se experimenta a partir de 1 ano, 100% na dieta. Vocês vão ver resultados maravilhosos, que vou gravar outros vídeos aí compartilhando também outras coisas, outros resultados com vocês. Muito obrigado e a gente se vê.